Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre assimetrias cranianas. Afinal, quando é que isso pode acontecer? Tem tratamento? Até que idade? Todas as questões vão ser respondidas no programa de hoje. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Gerd Schremm. Já esteve no Consulta ao Doutor, mas fazia bastante tempo que você não vinha, né, doutor? Obrigada, seja bem-vindo sempre. Prazer é todo meu. Adoro te receber aqui, porque nunca estamos sozinhos, sempre temos aqui um arsenal para mostrar para quem está em casa. E o doutor dá uma verdadeira aula, e não é só aqui no Consulta ao Doutor, não, porque cada consulta é uma aula, porque o assunto das assimetrias cranianas chama muita atenção. Esse assunto chama muita atenção, as assimetrias chamam muita atenção. A vinda de um bebê, doutor, já é cheia de novidades, né? Não importa se é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto filho. As mães que têm vários dizem que com cada um é diferente. Sempre tem uma pergunta nova, uma situação nova que acontece. A minha primeira pergunta, hoje para a gente falar de assimetria craniana, é a partir de que momento isso pode acontecer? Então, a gente está falando de uma cabeça assimétrica, né? Nós somos assimétricos. Qual é o que divide, então? O que é natural do que é patológico? É difícil achar essa linha, né? Justamente os trabalhos científicos definir essa fronteira entre o que é normal e o que é patológico, o que é fora da normalidade. Todos nós, como você bem falou, somos assimétricos em algum grau. Mas existe uma faixa de normalidade, o que é aceito, o que é considerado normal. Quando começa a chamar atenção, é porque está fora dessa faixa, está começando a ser identificável uma assimetria. Determinado ângulo você olha, uma pessoa próxima você comenta, ou mesmo no momento do banho você nota que tem alguma coisa que está tortinha a cabeça do bebê. É sobre essas assimetrias que a gente vai falar hoje. São as assimetrias cranianas chamadas posicionais, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, estão relacionadas ao posicionamento do bebê, a posição que ele apoia a cabeça numa fase em que a cabeça cresce muito rápido, que são os primeiros meses de vida. Então, sobre essas assimetrias que a gente vai falar. São assimetrias nos mais variados graus, tem assimetrias leves, tem assimetrias muito gritantes. Claro que as assimetrias mais severas são as mais fáceis de identificar, mas são as mais raras. As assimetrias mais leves são muito mais frequentes. Cada uma tem as suas características e a sua forma de ser tratada. Você identificar o grau de assimetria, as características, doenças concomitantes, condições que podem dificultar o tratamento, fazem parte de uma avaliação que o médico faz justamente para determinar o melhor tratamento para cada bebê. Perfeito. E só do que você falou, já anotei aqui uma série de itens para a gente discutir. Você falou da questão do banho, né? Então, antes da gente entrar propriamente no assunto, o banho é um momento chave para a mãe observar, de repente, porque a gente quer ficar o tempo todo tão grudado no banho, a gente necessita de um afastamento de um braço aqui, pelo menos, né? Então, existe esse afastamento. É quando a gente consegue olhar para a cabecinha do bebê. Me corrija se eu falei besteira. Não é exatamente isso. Na verdade, o momento do banho é o momento ideal para você identificar alterações de formato da cabeça do bebê. Por quê? No banho você molha o cabelinho assenta, então você tira um pouco da proteção estética do cabelo e você fica com formato craniano. Quando a gente examina um bebê desse no consultório, a gente põe até uma meinha na cabeça do bebê, uma espécie de balaclava, justamente para identificar com precisão o formato da estrutura óssea do crânio. Então, no banho, além de molhar o cabelo e assentar, e com isso você conseguir identificar isso, você está olhando de cima para baixo. É um momento em que, lavando o cabelinho, você está olhando o bebê de cima para baixo. É como os americanos têm um termo que fala como se fosse a visão da águia. Lá em cima você está olhando para baixo,
É esse ângulo que permite você identificar com mais facilidade a maior parte das assimetrias cranianas. A plagiocefalia posicional, que é a mais frequente dessas assimetrias, se caracteriza por uma assimetria. Um lado parece que escorregando para frente, fica assimétrico. Pode haver um desalinhamento de orelhas, desalinhamento da testa, tudo isso você identifica olhando de cima. Outras assimetrias você pode olhar de lado, de trás, tem ângulos específicos para serem analisados. Mas o momento do banho é chave, sem dúvida nenhuma. O bebê já pode nascer com essa assimetria craniana? Como é que isso acontece? Pode. Toda assimetria craniana posicional é gerada por um excesso de apoio numa só região da cabeça. Posso mostrar para essa câmera aqui? Sidão vem com a gente. Essa aqui é uma plagiocefalia posicional. Se vocês notarem, esse lado aqui é um pouco mais achatado do que esse. Aqui está um pouco mais bojudo. A orelhinha direita está um pouco mais para frente do que a esquerda. Eu estou colocando aqui um dedo em cada orelha. Você vê que tem um desalinhamento. Se você notar com atenção, você vai notar um desalinhamento também da testa e da bochechinha. Toda a estrutura óssea do crânio e da face torceram. Isso é a plagiocefalia posicional. Por que acontece isso? Numa fase em que a cabeça do bebê está crescendo muito rápido, você coloca um apoio excessivo numa só região dessa cabeça. Isso acontece com muita frequência, que os bebês hoje em dia dormem de barriga para cima, e se ele tem uma preferência de virar a cabeça sempre para o mesmo lado, ele vai acabar apoiando mais tempo desse lado. Então essa região não consegue crescer como o restante, e o outro lado fica mais proeminente. E aí vai entortando toda a estrutura óssea do crânio, a calota craniana, a base do crânio e a face. O mesmo mecanismo pode acontecer ainda dentro do útero. Alguns fatores contribuem para que isso aconteça com mais frequência. Gestação gemelar é um deles, um encaixe precoce na pelve materna, oligohidrâmio, que é pouco líquido na barriga. São condições que aumentam essa probabilidade, mas qualquer bebê pode ter essa assimetria já presente ao nascimento. Mas a tendência, quando está presente ao nascimento, é de melhorar rapidamente, porque o fator causal, aquilo que estava levando à assimetria, deixou de existir. Então a tendência é melhorar rapidamente, a não ser que continue apoiando na região que está achatadinha. Aí não só não melhora, como inclusive pode piorar. Deixa eu entender, as assimetrias cranianas sempre aconteceram. Então, bebês sempre tiveram assimetrias cranianas. Por que de um tempo para cá aumentou esse número? Você bem falou, plagiocefalia, braquicefalia, que é uma outra variante que a gente fala daqui a pouco, sempre existiram. A gente vê adultos hoje com assimetrias cranianas, a gente nota isso com bastante facilidade, desde que você tenha um olhar atento a isso. Então sempre existiu. No entanto, não havia tratamento adequado para isso, a não ser um reposicionamento que pode melhorar em muitos casos, mas outros não. No entanto, a incidência dessas assimetrias aumentou muito a partir do momento que os bebês passaram a dormir de barriga para cima. Isso veio de 91, 92, a Academia Americana de Pediatria passou a orientar os pais a colocar o bebê de barriga para cima para dormir, para evitar a morte súbita do recém-nascido. A morte súbita do recém-nascido é algo relativamente raro, no entanto muito dramático. Você coloca o bebê para dormir, no dia seguinte ele não acorda. Então descobriram que só de colocar de barriga para cima para dormir, a incidência disso diminui muito. Ótimo, então todo mundo passou a adotar essa orientação e está correta. No entanto, dessa forma os bebês passaram a ficar muito mais tempo com a região de trás da cabeça apoiada, que é o fator fundamental para gerar a assimetria craniana. Então, quando a gente fala em medidas preventivas, justamente o intuito é evitar esse excesso de apoio numa só região. Você mudar a posição de apoio da cabeça, ok, barriga para cima, mas a cabeça ora para um lado, ora para o outro. Vai alternando. O uso frequente do canguruzinho, o sling. Até mesmo o sling? Sim. Esse apoio... São fatores, é um apoio, mas é um apoio mais verticalizado. Tá. O bebê conforto é um dispositivo de segurança para usar no carro.
E a gente acaba usando muito mais tempo do que deveria. A gente acaba deixando o bebê, muitas vezes dormindo horas, quase que diariamente, no bebê conforto. Ele é seguro, você põe o cinto ali de 5 pontos, ele não cai, não rola da escada. No entanto, ele está apoiando constantemente a cabeça dele numa só região, quase imóvel. Entendi. E isso acaba contribuindo de forma muito decisiva para o desenvolvimento das assimetrias cranianas posicionais. Você falou do sling. O sling é uma opção por ser um apoio que não é tão duro, né? Ou não? Também se posicionar sempre da mesma forma, você acaba tendo uma tensão. É um conjunto de fatores. Você elege diversas medidas para que você consiga ter uma alternância de apoio. Então, se vai usar o sling, não vai colocar o bebê sempre na mesma posição no sling, você vai alternar essa posição. Você vai usar o sling, vai usar o canguru, vai usar o colo, né? O velho e bom colo. No bebê dormindo, barriga para cima, mas cabeça hora para um lado, hora para o outro. Essa observação Acordado e sob supervisão, ele pode e deve ficar alguns períodos de barriga para baixo, desde que esteja acordado e sob supervisão. Então, essas medidas acabam favorecendo uma alternância muito maior de posição, de apoio, e prevenindo o aparecimento das assimetrias cranianas posicionais, que é o ideal, né? Como qualquer doença, é melhor prevenir do que remediar. Lógico. Só o fato, então, hoje, você que tem um bebê em casa, ou está se preparando para o parto, ou está se preparando para a gestação, né? Só o fato de ter essa informação hoje, isso já vai ajudar muita gente, né, doutor? Sem dúvida. Agora, de fato, só esse reposicionamento, muitas vezes, ele não vai ser suficiente. É isso? Correto. Muitos casos são preveníveis, alguns não, né? Especialmente quando o bebê tem uma forte preferência de virar a cabeça mais para um lado que para o outro, acaba desenvolvendo uma assimetria craniana. A plagiocefalia é a mais comum, a braquicefalia é uma variante disso. Então você tem um apoio... Essa é a braquicefalia, né? Então a recomendação é dormir de barriga para cima e deixar inclusive a cabeça para cima. Então é isso que pode acontecer. Exatamente. O bebê fica o tempo todo apoiado aqui atrás, não consegue crescer para trás, acaba crescendo mais para o lado, fica com a cabeça mais larga, curta. Você olha de lado, você tem um achatamento dessa região, levanta o cucuruto e você fica com o formato que a gente chama de braquicefálico. Braque é curto, cefálios cabeça, cabeça curta e larga. O oposto disso seria a escafocefalia, que é a cabeça que ficou tempo demais apoiada na lateral. Hoje em dia é muito raro isso. Então a cabeça fininha, comprida, você olha de lado, é uma cabeça longa demais. São variações, notem que são variações sobre um tema. Né? Sim. Todas essas assimetrias têm em comum o fator causal. A causa é sempre o excesso de apoio numa fase de crescimento muito rápido da cabeça, que são os primeiros meses de vida. Agora, eu perguntei se isso pode acontecer intraútero. O doutor disse que sim e explicou o que pode... Por que isso pode acontecer, né? As causas intraútero, né? Gestação gemelar, diminuição do líquido, enfim. Agora, uma vez que a criança nasceu, se não houver o apoio, acabou o que estava causando, que estava apertadinho ali dentro do útero, sem o líquido, com diminuição de líquido, então pode melhorar e acabar com o problema. Agora, muitas vezes, recebi uma pergunta, acho legal a gente falar, muitas vezes a criança nasce com a cabeça perfeita. E é o apoio que vai fazer com que fique assimétrico, é isso? Exatamente. Na maior parte, na verdade, a maioria dos bebês que precisa de tratamento desenvolveu a assimetria após o nascimento. O bebê que nasceu com a cabeça redondinha e desenvolveu a assimetria às custas do tal apoio viciado nesses primeiros meses de vida. E um belo dia, alguém próximo à família, ou até os pais, ou eventualmente o pediatra, identifica uma assimetria e você toma um susto. Porque aquilo acontece muito rapidamente, bem embaixo do nosso nariz. A gente e é muito rápido, né? Vê e fala, nossa, da onde veio isso? Isso mesmo. E realmente é essa sensação que muitos pais nos relatam quando trazem um bebê para uma avaliação. Então, é uma assimetria que chama a atenção,
que claramente está fora da normalidade. No entanto, existe uma incerteza de qual que é esse grau de assimetria. E aí entra uma avaliação específica da assimetria craniana. A gente não deve ficar apenas numa impressão subjetiva. Eu acho que é pouco, eu acho que é muito, isso é muito impreciso. Tem que ser preciso. Tem que medir. Tem medidas e índices que mensuram essa assimetria. E não só por ser médico, não é todo médico que tem esse parâmetro também, que consegue medir, ou deveria? Não, na verdade, é um treinamento específico, é uma habilitação específica que se faz nesse sentido para entender esses índices e saber como são feitos, para que, uma vez mensurado o grau da assimetria junto com a idade do bebê, são as informações mais importantes que a gente precisa para tomar a decisão. Se o bebê precisa, por exemplo, de um reposicionamento apenas ou se precisa de uma órtese craniana. O tratamento é muito específico, tem que ser indicado para o médico que tem familiaridade com esse assunto. Uma pergunta que é bastante interessante. O paciente chega então antes de chegar no consultório, a mãe que de repente identificou alguém que deu o alerta, os pais tendem a negar situações que não sejam favoráveis, né? Então, não, deixa eu ver. Não, mas olha, é igual do marido, é igual do pai da criança, então, ou é igual da mãe da criança. A gente tende a encontrar, né, razões para aquilo acontecer, para dizer que não está nada fora do normal com o nosso filho, né? Só que aqui a gente está falando de algo que o tempo é limitante, é importantíssimo. Hoje, os pais estão mais abertos e preparados para... Opa, eu sei que isso tem tratamento, eu preciso buscar o especialista. O pediatra é o médico mais próximo da criança nessa fase, né? O pediatra está aberto a falar isso também na consulta. Olha, aqui existe uma assimetria craniana posicional, precisa do tratamento correto. Como é isso hoje? Veja, o pediatra é o médico de referência dos pais. É ele que vai cuidar de toda a parte de atenção aos primeiros anos de vida daquele ser humano. Então, isso deve ser levado ao pediatra e deve ser discutido com ele. Claramente, deve ser dada atenção ao fato, né? O que não é muito adequado é achar que isso é bobagem. Não é bobagem, é algo que precisa ser, mais uma vez, medido, é algo que eventualmente precisa ser tratado. E você tem, como você falou, um período muito curto para tratar isso. Você tem poucos meses para resolver essa questão. Se não resolve até 1 ano e meio, 2 anos de idade, não resolve mais. E aí muita gente ainda acaba recebendo uma orientação de que isso vai passar com o tempo, isso vai melhorando sozinho. E não é isso que acontece. Na verdade, existem tratamentos específicos para isso. O primeiro tratamento que a gente sempre vai tentar lançar mão é o reposicionamento. O que significa reposicionamento? Significa você apoiar a cabeça desse bebê na região que está proeminente e deixar a região que está achatada mais livre. Isso, na teoria, é muito fácil e nem sempre na prática é tão fácil assim. Até porque a criança, conforme vai crescendo, ela vai desvirando a cabeça. Por isso que você tem resultados muito mais interessantes do reposicionamento nos primeiros meses de vida. 2, 3, 4 meses de vida, você consegue grandes melhoras com o reposicionamento. No entanto, à medida que o bebê vai crescendo, vai ganhando força e habilidade, ele vai se movimentando muito mais, ele não fica mais na posição que você deseja. Então você põe lá bonitinho, apoiado, onde você quer, vira de costas, ele virou. Aí você põe mais uma vez, ele virou de novo e você não consegue mais um bom resultado com o reposicionamento. Esse é o momento de mudar de tática. Se você claramente tem um tratamento que dava um certo resultado no começo, tinha uma certa melhora, no entanto, deixou de haver essa melhora, você precisa mudar de tática, porque você vai perder esse jogo. Então você tem um curto período para resolver isso. Então você tem que usar uma técnica mais assertiva, que é justamente o uso da órtese craniana, que é o capacetinho. Que a gente vai falar sobre essas gracinhas aqui. Olha, tem os pais, né, podem escolher o tema que agrada mais o filho, enfim.
Isso é muito fofo, adorei. Mas tem várias perguntas, as mães ficam super preocupadas, se esquenta, se dói, enfim, mas já a gente fala sobre isso. Doutor, você falou de um tempo que a mãe às vezes está se acostumando com a chegada da criança. 2 meses, 3, 4 meses, né? Não deu tempo nem de fazer uma rotina às vezes, né? E aí já tem que observar tanta coisa. A partir do momento que o paciente chega até você ou até o especialista, você dá um prazo, olha, nós vamos tentar o reposicionamento por tanto tempo, para não perder esse timing e não perder essa guerra aí, como você falou. Na verdade, tem 2 fatores fundamentais que influenciam nessa decisão. O primeiro é a idade do bebê e o segundo é o grau de assimetria. Um bebê com assimetria leve, a gente vai apostar mais tempo no reposicionamento. Um bebê com assimetria mais severa vai mais cedo para uma órtese craniana. Então, quando um bebê é avaliado e é medido o grau de assimetria, você consegue definir os parâmetros para tomar a conduta adequada para cada bebê. Doutor, que tal a gente assistir aos vídeos então que você trouxe para a gente entender? Ah, Denise, não consegui ver direitinho aqui no modelo que o doutor mostrou. Então, o doutor preparou para nós vídeos, né? O primeiro pode ser da plagiocefalia. Vamos colocar no ar, então, o doutor vai explicando para a gente. Olha lá. Isso aí ilustra, né, o apoio numa região que vai entortando a região posterior, deslocando a orelhinha e a região da testinha também. Então, você vê que toda a cabecinha acaba entortando. Sim. E a gente tem um outro para mostrar que é braquicefalia, né? O mais comum, você contou pra gente, é a plagiocefalia. Plagiocefalia é o mais comum. Tá. Vamos ver então da braquicefalia também, o videozinho que o doutor trouxe para nós. A diferença aí é que o apoio acontece no meio. Então a região central não consegue crescer e a cabeça acaba crescendo para o lado. Fica uma cabeça muito larga, achatada atrás. Se você olhar esse bebê de lado, você percebe uma retificação da região. Parece que passou uma navalha, uma guilhotina na região de trás da cabeça. Né? Não tem aquela curvinha atrás na cabeça do bebê. Faz diferença se o tipo de parto da criança para um tipo de assimetria também? Essa é uma pergunta muito comum. Na verdade, o momento do parto pode levar a várias lesões. Você pode ter uma fratura, você pode ter um hematoma, um inchaço, mas não mudar o formato da cabeça do bebê. Então, essas assimetrias cranianas não estão, a princípio, relacionadas ao momento do parto. Um parto fórceps, uma extração a vácuo, ou se tem mais no parto normal ou mais no parto cesárea, você acaba não tendo relação com o momento do parto. Embora possa durar 10, 12, 15 horas, não é tempo suficiente para você alterar o formato craniano. Ótimo. A gente chama popularmente de moleira do bebê, né? Então tem um espacinho aberto aqui quando o bebê nasce, dá um pouco de aflição até, né? Tem a ver com o quanto essa moleira permanece aberta ou não, se ela fecha mais rápido, diminui a chance de arrumar, né? Tratar as assimetrias cranianas? Essa é uma pergunta muito interessante porque é um divisor de águas, o diagnóstico. O diagnóstico é o momento inicial para um bom tratamento. Se você erra no diagnóstico, você erra no tratamento. Então, as assimetrias cranianas posicionais, que são essas relacionadas ao apoio, não tem uma alteração óssea, uma alteração em suturas cranianas. A moleira que você mencionou, na verdade, é o encontro das suturas cranianas, que são linhas que separam as placas ósseas na cabeça do bebê quando ele é pequenininho. Elas vão se fechando entre o primeiro e o segundo ano de vida. Mas quando fecha uma dessas suturas cranianas antes da hora, você também tem uma assimetria craniana. Chama crânioestenose, é outro diagnóstico e não deve ser tratado com reposicionamento ou órtese craniana, deve ser tratado com cirurgia. Então, o neurocirurgião pediátrico é quem vai tratar esse tipo de assimetria causada pela crânioestenose. O tamanho da moleira
não tem significado clínico em termos de crescimento, em termos de potencial de correção. Você pode ter um bebê com a moleira bem pequenininha, as suturas abertas e crescendo absolutamente normal, ou você pode ter um bebê com a moleira grande, mas uma sutura fechada. Então, não tem relação direta com isso. Tá? Mas tudo que está relacionado, então, a essa estrutura óssea é um outro tratamento. A gente está falando aqui de assimetrias posicionais. Exatamente. É um divisor de águas. Um vai para cá e o outro vai para lá. E às vezes ele chega para receber o diagnóstico naquele profissional. Então, de repente, chega para você e você encaminha se não é o tratamento da assimetria posicional. Se é um bebê que tem fechamento de sutura, ele não vai ser tratado com reposicionamento ou com órtese craniana. Ele precisa fazer uma tomografia para confirmar o diagnóstico e ser tratado cirurgicamente. Isso vai ser feito pelo neurocirurgião pediátrico. Agora, eu queria que a Poli posicionasse para a gente mostrar o terceiro videozinho que fala da órtese, então, né? Que é o capacetinho aqui que a gente fala tanto. Pode rodar, Poli. Essa ilustração mostra bem como é que funciona a órtese craniana. Esse capacetinho é feito sob medida para cada bebê, segura a região que está proeminente e deixa espaço para crescer onde está achatado. Que maravilhoso. É como se fosse uma forma permitindo o crescimento direcionado da cabeça do bebê. Portanto, para ver bom resultado, precisa ter muito crescimento. E é por isso que você tem um período muito curto para tratar essas assimetrias posicionais. Você só tem um bom resultado se você trabalhar na fase de crescimento rápido da cabeça. Especificamente o primeiro ano de vida, até 18 meses de idade é possível começar um tratamento com órtese. Mas os resultados já são muito mais modestos se você começa tardiamente e muito melhores se você começa precocemente. Na verdade, existe uma janela ideal para você identificar qual que é o bebê que precisa de órtese craniana e qual que é o bebê que só com reposicionamento você vai conseguir tratar. Essa janela é de 3 a 6 meses de idade. Esse é o período ideal. Então, o bebê que tem uma assimetria, puxa, não sei, parece que está acima da normalidade, está fora da normalidade. Entre 3 e 6 meses, esse bebê deve ser avaliado por um médico capacitado para isso, para que seja identificado o grau de assimetria e orientado adequadamente. Muitas vezes, o tratamento começa com reposicionamento e, se esse se mostra insuficiente, migra-se para o uso da órtese craniana. Às vezes, a órtese craniana já está indicada já com 3, 4 meses de idade. Se for uma assimetria severa, associada a um torcicolo congênito, um bebê com 4 meses, ele tem indicação de órtese craniana. No entanto, perder o timing ideal é o maior prejuízo para o bebê, porque você desperdiça a melhor fase de crescimento na tática errada. Você falou que tem vários graus, né, dessa assimetria. Pode haver um bebê com 1, 2 meses já com uma assimetria severa ou também é pouco tempo para se tornar severa? Pode ter, sim. Pode com 1, 2 meses de idade já ter uma assimetria severa. Um bebê com menos de 3 meses de idade quase sempre vai ser tratado com reposicionamento. Ótimo. Você não deve tirar a oportunidade dessa correção, desse né? bebê ser corrigido só com reposicionamento, sem a órtese craniana. É claro que isso precisa ser monitorado, você precisa medir se está havendo uma boa resposta. De quanto em quanto tempo você pediria, então? A cada 30 a 45 dias é preciso medir isso. Tá. E, mais uma vez, ficar só na subjetividade ou até fotos. Fotos dão uma ideia, mas não são o método ideal, porque se você muda um pouquinho o ângulo da foto... Você pode favorecer essa foto. Exatamente, você acaba tendo uma noção, mas não é uma análise precisa. Então, existem métodos, o escaneamento a laser é uma ferramenta excelente para você mensurar o grau de assimetria. Você, em 1,5 segundos escaneia a cabeça do bebê, você tem um molde 3D da cabeça do bebê, tem todas as medidas com absoluta precisão e reprodutibilidade. Então, se o médico aqui no Brasil escaneia esse bebê, na Alemanha escaneia o mesmo bebê e outro médico nos Estados Unidos, as medidas vão ser as mesmas. Isso torna o método muito mais confiável. Então, essas ferramentas nos ajudam
a monitorar o grau de melhora, se está respondendo adequadamente ao reposicionamento ou até o tratamento com a órtese. É sempre importante, mesmo no tratamento com a órtese, você medir antes e medir depois, para ver se aconteceu a melhora que você esperava. Qual que foi o grau dessa melhora? Você tinha uma assimetria severa e acabou numa normalidade, ou você tinha uma assimetria severa e acabou com uma assimetria leve? Precisa medir. Ficar só no olhômetro é muito impreciso. É por isso que no mundo que a gente vive hoje, onde a gente quer resolver tudo por foto e virtualmente, nada substitui, e na área médica jamais substituirá a consulta clínica, né? Então você ir até o consultório do profissional, porque precisa medir, precisa ver, né? As fotos podem... palpar a cabeça Exatamente. do bebê. As fotos podem favorecer num ângulo menor, né? Melhor. Então, e outra coisa que eu acho muito interessante, uma vez que você está bem orientado, doutor, e aí você conta, de repente, você tem até... O pessoal já te contou uma história parecida. Foi orientado, diagnosticou o problema, já tem a orientação, já vai partir para um tratamento, mesmo que ele seja ainda só o reposicionamento. Ah, mas a minha família falou, achou um absurdo isso. Imagina que a cabecinha nem é torta. Não pode dar ouvido uma vez que você já está orientado, né, doutor? A falta de informação é o maior desafio nessa área. Sim. Porque muita gente ainda acaba ouvindo conselhos e orientações de pessoas que não estudaram isso a fundo. Então, a gente acaba tendo esse grande desafio de ter uma informação de qualidade, de ter acesso a essa informação, que é fundamental para você ter um bom resultado. Se você perde o momento ideal para o tratamento, você acaba correndo atrás depois e muitas vezes não alcança. Porque tem o tempo, o fator limitante é o tempo. Doutor, como é que a gente viu na ilustração, lógico, né? Mas como essas órteses são feitas? Você falou que elas são sob medida e você já falou pra gente que precisa escanear, isso? Isso, é feito um escaneamento tridimensional a laser na cabeça do bebê, é uma técnica muito interessante em que rapidamente você coloca o bebê sem anestesia, não usa radiação, coloca o bebê no equipamento e é feito o escaneamento rapidamente da cabeça do bebê. Além das medidas que eu já mencionei, você tem um molde virtual da cabeça desse bebê. Esse é o ponto de partida para a confecção da órtese sob medida. Uma órtese como essa não basta ser um capacetinho bonitinho. Na verdade, ele tem uma função muito específica. Precisão é fundamental nesse tipo de órtese. Porque o que vai fazer esse capacetinho? Ele vai apoiar a cabeça do bebê na região que está proeminente e vai dar espaço para crescer onde está achatado. A gente consegue mostrar aqui. Aqui tem um achatamento. A órtese vai segurar aqui e vai deixar espaço para crescer desse lado. Mesmo que o bebê deite exatamente em cima dessa região. Ótimo, tá segurando. Na frente vai acontecer o oposto, vai segurar aqui e vai deixar crescer um pouquinho aqui. Então você acaba direcionando o crescimento desse bebê às custas de apoio preciso e espaço onde você deseja. Isso só funciona se for muito preciso. Se fizer uma órtese levemente mais apertada, não consegue usar. Machuca a cabeça do bebê. A órtese feita corretamente, ela apoia sem pressão. Então o bebê não está nem aí para a órtese, acaba não se incomodando, aceita isso rapidamente como parte do corpo dele, dorme tranquilo, brinca tranquilo, vida absolutamente normal e vai moldando o seu formato craniano. Agora, quantas horas o bebê, né, tem que... Aqui a gente está falando de bebês, porque existe o fator tempo. Então, se não fizer o tratamento, tem adultos, até você comentou no primeiro bloco, que tem assimetria craniana, que poderia talvez ser feito o reposicionamento, mas uma vez que já é adulto, não tem mais como arrumar, né, doutor? Não, você só consegue mudar formato craniano na fase de crescimento rápido do crânio. Tá. Especificamente, primeiro ano de vida. Excelente. Aí, fez a órtese, tá? A órtese é totalmente personalizada e
super bonitinha, o que favorece aí até fica mais leve até para os pais, né, doutor? Porque se ela fosse toda branquinha, sem graça, os pais iam achar que era quase um castigo para a criança. Na verdade, não tem nada a ver. E corrige. O que você vai precisar aqui? De quantas horas de uso? Você falou de brincar, você falou de dormir, então tem que ficar bastante tempo. O bebê usa a órtese o dia inteiro, Tá. Usa 23 horas por dia. Né? Isso soa um pouco dramático no primeiro momento, mas na verdade é muito tranquilo à medida que o bebê se adapta com enorme facilidade a isso. Então ele dorme com a órtese, brinca com a órtese, vai viajar com os pais com a órtese, vai no restaurante, vai no shopping, faz tudo o que ele sempre fez, vida absolutamente normal. Tira 1 hora por dia para limpeza da órtese, banho no bebê, seca bem os dois e põe de volta. Só nesse período é que deve se retirar a órtese. Você consegue tirar a qualquer momento, mas não deve ficar tirando, porque o que vai trazer o benefício é o uso constante da órtese. Essa órtese precisa ser ajustada a cada 15 a 20 dias. Então, são feitos retornos para que haja um desgaste na parte interna dessa órtese, proporcionando mais espaço para o bebê crescer só onde interessa. Então ela é feita já com uma margem aqui, Isso. né, doutor? Que vai poder ser desgastada conforme Esse material o tratamento. interno que vai sendo desgastado em cada retorno, isso é feito por um pessoal técnico especializado nisso. Na hora. Isso é feito em ambiente de consultório, em 20 minutos está feito esse ajuste. Tá. Então, tem a pergunta da telespectadora agora, quem é que faz esses ajustes? Tem que voltar na consulta. A Mariana fez essa pergunta de Minas Gerais. Mariana, tem que voltar na consulta, é o médico que vai ajustar. É impossível, os pais não fazem esse ajuste porque você precisa de uma máquina para fazer Exatamente, esse lixamento. esses ajustes são feitos por pessoal especializado, tem fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e ortesistas que são treinados especificamente para isso. Não é qualquer fisioterapeuta que sabe mexer nisso. Na verdade, precisa de um treinamento muito específico para fazer esses ajustes. À medida que vai acontecendo a melhora, isso é acompanhado, então, a cada 2 a 3 semanas, até um ponto em que é alcançado o resultado desejado. Faz-se um novo escaneamento para documentar o resultado. Então, é medido de novo, faz um comparativo entre o formato antes do tratamento e como ficou ao final, mede-se se os índices já chegaram à normalidade e aí acaba o tratamento. Uma vez que chegou, então, atingiu a normalidade, acabou o tratamento. Você precisa, como o uso, por exemplo, de um aparelho dentário, né? Você precisa de um período para manter isso? Como é? Isso é interessante. O tratamento ortodôntico, né, o aparelho dentário, tem algumas semelhanças, mas tem diferenças importantes. No tratamento ortodôntico, você faz tração. Você puxa os dentes e a parte óssea vai se moldando a isso. Aqui não é isso, né? Nesse caso, não. Na verdade, a gente leva a crescimento e esse crescimento é definitivo. Então, você não precisa conter, como no aparelho ortodôntico, você põe uma contenção ao final do tratamento. Nesse tratamento com a órtese, não é preciso fazer uma estabilização desse formato. Alcançou esse formato, você tira a órtese e vai passar a crescer para todos os lados, normalmente já num ritmo bem mais lento. Só guiou isso, né? Exatamente. Só guiou esse crescimento. Eu comparo muitas vezes isso a uma forma de bolo. Você faz a massa de bolo cheia de fermento, joga no canto de uma forma redonda ali e põe no forno. Cresceu o bolo, encheu a forma, você tira a forma, o bolo fica. Então você não tem uma força puxando no sentido contrário, como seria o caso, por exemplo, de uma crânioestenose. Entendeu? Na crânioestenose você tem forças puxando de novo para ter uma alteração de formato. Entendi. Poliana observou bem. A gente tem um velcro aqui, então, né? Ele só serve para tirar e colocar o capacete. Não é que ficou apertado e você vai lacear isso, de jeito nenhum. De forma alguma. A órtese é muito precisa. Então, ela encaixa, só tem um jeito de encaixar essa órtese na cabeça do bebê. Muita gente pergunta se essa órtese pode cair. Não cai. Ela encaixa, fica. Não precisa de nenhum tirante. E é leve, viu? É super leve. Esse velcro na lateral é só uma trava de segurança, porque você abre a órtese para colocar na cabeça do bebê, fecha o velcro e não é ali que é feito o ajuste. O ajuste é feito internamente. Muito legal.
E aí a criança, né, pequenininha ainda, fazendo esse tratamento, mas tá o máximo, né? Você acha o máximo aqui para brincar, enfim. É fundamental que uma órtese tenha registro na Anvisa. Isso é legal de falar. O registro na Anvisa é um fator de segurança que foi analisado por pessoal técnico habilitado e tem o grau de segurança que precisa ter. Então, qualquer produto para a saúde, você tem que ter um registro desse produto. Então, a órtese não é diferente disso. A órtese passa por um processo de análise e, para que seja uma órtese adequada, ela tem que ter registro na Anvisa. Entendi. Esses retornos, né, tem muita gente que deve buscar esse auxílio de outra cidade, então se locomove. Dá para falar um período em que as pessoas teriam que se programar para ficar na cidade onde existe o especialista e onde existe maneira de se ter uma órtese, fazer esse tratamento? Habitualmente, num dia só é possível avaliar o bebê, o médico examina o bebê, faz o diagnóstico correto, faz o escaneamento, portanto, mensura o grau de assimetria e toma a decisão qual que é o melhor tratamento para aquele bebê. Se for o caso de usar uma órtese craniana, já se encomenda essa órtese, ela chega em 2 semanas, mas esse processo inicial é feito num dia. Entendi. Dali a 2 semanas você tem que voltar para colocar a órtese e dali a 2 a 3 semanas vão ser os intervalos dos retornos. Então é um fator importante para planejar a logística, né? Isso. Agora, os pais devem ficar preocupados, e essa deve ser uma pergunta que vem para você. Se esquenta, se essa prótese esquenta, então de repente, não vou fazer esse tratamento agora não, porque está muito calor. A gente já falou que o tempo, né, é fundamental, é um fator importante. Muitas vezes não dá para esperar. Aqui dá para perceber que é bem leve, né? E a criança, quando não está confortável, ela logo mostra, ainda que ela não consiga falar, ela se comunica muito bem, né? As crianças vão tranquilas aqui, né? Tranquilas. O bebê se adapta com enorme facilidade. No começo sua bastante, sim. Em 7 a 10 dias, essa sudorese diminui drasticamente. O bebê sua muito pouco a partir daí pela cabeça e acaba trocando mais calor pelo corpo. Claro que tratar em meses mais frios é mais tranquilo do que tratar em meses muito quentes. Então, embora você vá vestir o bebê um pouco mais leve do que se fazia antes, cidades muito quentes, a gente acaba tendo bebês em Belém do Pará, Manaus, Rio de Janeiro, são locais realmente quentes, especialmente no verão. Claro que é menos cômodo do que em meses de inverno. Mas a gente não pode escolher, né? Não pode esperar chegar um período mais ameno em termos de clima, porque você acaba tendo um prejuízo tão grande em termos de resultados, se você esperar um tempo maior para colocar essa órtese, que você não vale a pena. Na verdade, você fazendo o tratamento direitinho, em 3, 4 meses, você resolve a assimetria e se livra do problema para o resto da vida. Então, é fundamental esse entendimento de que não se deve postergar o início, quando indicado, o início do uso da órtese por conta de questões de temperatura e clima. Tá. A mãe identificar em casa, os pais então identificarem em casa, ou de repente dar ouvidos àquela pessoa que disse que a cabecinha do bebê está assimétrica, ir ao especialista para fazer uma avaliação, isso é excelente e primordial a qualquer tempo. Se o especialista achar que não é o caso de iniciar um tratamento, quanto melhor. Sem dúvida. Ele precisa ser avaliado. Se não for o caso da órtese, o médico deve indicar para esses pais o reposicionamento, orientá-los para isso e acompanhá-los idealmente para que haja um monitoramento da resposta do tratamento. Mas ter a informação completa e ter o entendimento completo dessa questão, de onde vem a assimetria, o que precisa se preocupar, o que não precisa se preocupar, entender as opções de tratamento é fundamental.
Como é que faz a limpeza, doutor? Limpeza é muito simples. Esse material não absorve líquido. Então, a limpeza é feita com álcool a 70%, uma fraldinha dessas de bebê, de pano. Uma vez por dia se limpa essa órtese, seca bem, não pode colocar a órtese de volta na cabeça do bebê com o álcool ainda úmido, tem que secar bem e continua o tratamento. Aí é naquela fase, então, que a família se preparou para ir à piscina, vai ao clube, ou tem uma brincadeira de mangueira, molhar as crianças. Quem usa a órtese participa? Pode participar? Participa, Problema claro. nenhum. Não tem problema nenhum. Molhou um pouquinho, não tem problema. Claro que não vai entrar numa piscina com a órtese, E vai entrar no afundar, mar. né? Até... Exatamente. Mas... pode tirar a órtese em situações específicas. Ótimo. Um bebê não passa 4 horas na praia. De jeito nenhum. Ele passa um tempinho, vai lá, se diverte, pode tirar o capacete um pouquinho, a areia pode incomodar, então tira. Se divirta com o seu bebê na praia um pouquinho. Sim. Voltou para dentro de casa, toma um banho rapidinho, põe a órtese de volta. Doutor, tem várias perguntas e muita gente liga querendo saber de assimetria no adulto. Por isso que eu fiz até uma pausa no bloco anterior para que o senhor pudesse explicar aqui pra gente. Tem muita gente que tem assimetria craniana e é adulto, né? E aí, na época, não teve como fazer não teve essa orientação, né? Isso acontecia bastante, mais do que hoje é um bombardeio de informação. É impossível a gente ficar alheio a tudo, né? Então, no adulto, infelizmente, não corrige mais. Não corrige. Mas é bom para evitar que nos bebês da família aconteça a mesma coisa, né? Exatamente. Uma vez que parou o crescimento craniano de forma significativa, você não consegue mais corrigir essa assimetria, a não ser casos extremos em que pode-se pensar num tratamento cirúrgico, mas são casos muito pontuais. De uma forma geral, você precisa olhar para isso com atenção no primeiro ano de vida. É aí que você precisa identificar o grau de assimetria, tomar a decisão de correção. Você pode até optar por não tratar. Tem consequências futuras para isso, mas que seja uma decisão consciente. Você não pode ter a noção de que isso vai melhorar com o tempo, porque não vai. Né? Então, aí os adultos com a cabeça torta que podem testemunhar disso. Né? Então, se você não corrige nessa fase inicial da vida, não corrige mais. Certo. Vamos falar um pouquinho de torcicolo. Tem criança que nasce com torcicolo, doutor? É o chamado torcicolo congênito. Na verdade, é um retesamento do músculo de um lado do pescoço, em que o bebê acaba tendo uma posição viciada, uma limitação de movimento no pescoço. Então, toda vez que ele deita, ele entorta a cabeça para o mesmo lado. E tenta virar para o outro lado, ele não consegue, trava. Então, você acaba levando ao apoio viciado da região de trás da cabeça de um lado. Por isso que o torcicolo congênito está tão intimamente relacionado à plagiocefalea posicional. O torcicolo leva ao apoio viciado que entorta a cabeça. Né? Então, primeiro, identificar precocemente o torcicolo e tratá-lo é importantíssimo como uma das medidas para prevenir o aparecimento da assimetria craniana posicional. Note que tratar o torcicolo congênito, que na sua imensa maioria o tratamento é com fisioterapia, não trata uma assimetria craniana já instalada. São coisas que devem acontecer ao mesmo tempo. Tratar o torcicolo congênito é sim fundamental, mas se o bebê já tem a assimetria craniana, ele precisa ser tratado por um profissional especializado nessa área. Então, precisa ser, além do tratamento do torcicolo, ser tratado com reposicionamento ou com a órtese, dependendo do caso. Perfeito. Então, muitas vezes precisa fazer os dois tratamentos juntos, né? E isso é muito legal. Agora, no começo da entrevista, você falou que algumas doenças concomitantes, né, poderiam dificultar o processo até da identificação e do tratamento. Quero saber se também poderia comprometer, doutor. O torcicolo congênito é o principal deles. Tá. Então, quando a gente decide qual a forma de tratamento, isso entra na conta. Entendi. Né? Então, se é um bebê com uma assimetria moderada,
que tem um torcicolo, que ele não consegue girar de jeito nenhum para aquele lado, mesmo que você faça um tratamento com fisioterapia, que vai levar meses para corrigir esse torcicolo, você precisa levar isso em conta para apostar ou não no reposicionamento. Se você está vendo claramente que o bebê não vai conseguir fazer um reposicionamento, você não deve apostar nessa tática. Outros fatores favorecem o aparecimento das assimetrias cranianas. Um bebê hipotônico, tem várias doenças que levam a isso. Um bebê que tem osteogênese imperfeita, por exemplo, que são a doença dos ossos de vidro, em que o bebê acaba ficando muito tempo, por vários motivos, com a cabeça apoiada. Tem uma série de outras doenças que levam a um apoio demasiado numa só região, que favorece o aparecimento das assimetrias cranianas. E dá para corrigir em todas elas? Todas elas dá para corrigir, desde que você haja a tempo. Tá, ótimo. A telespectadora liga para cá, pergunta se dá para fazer alguma coisa com uma criança de 6 anos. O doutor já falou que não, tem um limite, né, de até os 2 anos, né, para concluir esse tratamento, na verdade, não é? Exatamente. Você falou de identificar até 1 ano e meio, mais ou menos, você já está contando. Dificilmente se começa um tratamento com ORSE acima de 1 ano e meio, só casos muito específicos. Mas um bebê com 6 anos, infelizmente, não tem mais crescimento suficiente para que faça sentido qualquer tratamento nessa linha. Aí ela te pergunta qual é, então, a consequência. É a estética? A questão estética não deve ser desprezada, mas a percepção disso varia muito. Tem gente que dá muita bola para isso, tem gente que não dá nenhuma importância para isso. Mas tem questões funcionais envolvidas também. Não tanto neurológicas, mas principalmente relacionadas à torção da estrutura óssea do crânio e da face. Você torce toda essa estrutura e tudo que está anexo a isso. Então você desloca uma ATM, que é a articulação temporomandibular, um pouco mais para frente de um lado, você acaba desalinhando a arcada dentária inferior. O mesmo vale para a órbita, que é onde está o olho dentro, conduto auditivo, trompa de Eustáquio, toda essa estrutura acaba sendo torcida e causando consequências funcionais no futuro, numa probabilidade bem maior do que na população em geral. Entendi. Então a gente não pode desprezar a questão estética, porque a gente sabe, mexe tanto com as pessoas, né? E tem também a parte funcional, que é ainda mais importante. O doutor já explicou aqui, mas vale reforçar, sempre tem gente que está ligando a televisão agora, a gente está falando de assimetrias cranianas posicionais. O telespectador pergunta se pode haver novamente, então corrigiu e pode acontecer de novo. Não, na verdade você precisa de 2 fatores acontecendo ao mesmo tempo para achatar a cabeça de um bebê. É o crescimento muito rápido, aliado ao apoio viciado, que é o apoio quase ininterrupto na mesma região. Quando o bebê acaba o tratamento, ele já está numa fase em que ele se movimenta muito mais. Ele não fica mais o dia inteiro apoiado no mesmo lugar e já cresce num ritmo mais lento. Então ele não alia mais essas 2 condições para achatar de novo a cabeça. Então não volta, essa assimetria não volta. Os trabalhos mostram isso claramente, que não há reincidência da assimetria após terminado o tratamento. Isso é excelente, né? A telespectadora faz uma pergunta aqui, ela mandou por mensagem particular, eu não vou falar o nome dela. Diz que a filha dela acabou de completar 2 anos e a moleira ainda não fechou. Te pergunta se isso representa algum problema. Não, não é problema. Como eu falei, o tamanho da moleira pode variar bastante. O que é preciso é acompanhar o crescimento craniano da cabeça desse bebê com o pediatra. O pediatra tem aquelas curvinhas em toda consulta, né, com o pediatra ele mede peso, altura e perímetro cefálico. Então ele vai monitorar se essa cabeça está crescendo adequadamente ou se ela está crescendo de mais ou de menos. São esses os sinais que o pediatra vai avaliar para verificar se há alguma questão que deve ser analisada ou pesquisada mais a fundo. Se estiver crescendo demais, não é com a órtese que trata. Não. A órtese trata a assimetria. A assimetria craniana. Aliás, isso é uma coisa interessante, que muitas vezes a gente vê até profissionais confundindo isso. A medida do perímetro cefálico está normal, então está tudo bem com o formato da cabeça desse bebê. Na verdade, o perímetro cefálico é uma medida que a gente faz e que não avalia formato. Para avaliar formato, a gente tem que fazer uma série de outras medidas.
Você pode, com a mesma medida, ter um formato perfeitamente simétrico e um formato quadrado com o mesmo perímetro. Então, isso é uma coisa interessante, a gente vê muitas informações desencontradas em relação a isso. Só a medida, então, não significa muita coisa. Ela sozinha, ela vai num grupo aí, num cesto de coisas. É só um dos 40 parâmetros que a gente avalia. Isso. Agora, doutor, é difícil fazer esse escaneamento, porque eu estou imaginando que a criança não para, né? É uma idade... Isso é interessante. Na verdade, o escaneamento é um avanço enorme para o tratamento das assimetrias cranianas em bebês, porque antigamente o molde era feito com gesso. E era um perrengue. Realmente era mais sofrido, tanto para os pais quanto principalmente para o bebê. E até para o profissional. Hoje em dia existem equipamentos que fazem o escaneamento da cabeça do bebê em 1,5 segundos. Você coloca o bebê deitadinho. 1 segundo e meio? Você distrai ele com uma luzinha, um brinquedinho, ele olha, arregala o olho, passou, já foi. Então é muito rápido. Então você não precisa sedar esse bebê, você não precisa dar anestesia, você não usa radiação e você tem as medidas exatas da cabeça do bebê com uma precisão muito grande e com uma velocidade muito grande. Excelente. Agora, eu valorizo muito, eu acho muito legal. Você precisou desse tratamento para sua filha, isso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque gravando a chamada, eu inclusive estava aqui com outro profissional, né, gravando a chamada dos programas aí da semana. Até o profissional falou, você conhece a história do Dr. Gerd? Eu falei, eu conheço, já entrevistei ele algumas vezes, né? E então as pessoas acabam sabendo, tendo conhecimento. E isso tem muito valor, porque aí você não fez só para você. Aí você trouxe para todo mundo, né? Para o Brasil, porque não tinha. A gente viveu o outro lado que eu brinco, né? A gente viveu a sensação de pai, minha esposa como mãe, como família, a gente viveu esse drama de ter uma simetria craniana. Minha filha mais nova tinha uma simetria importante. No entanto, ninguém falava sobre isso, ninguém dava uma solução, né? E a gente descobriu que havia tratamento para isso já há muito tempo, só que no exterior. Há mais de 35 anos tem esse tratamento nos Estados Unidos e na Europa. Então, tivemos que tratá-la nos Estados Unidos, porque ninguém fazia isso no Brasil. Foi, obviamente, muito mais difícil, uma decisão, sem dúvida, acertada, no entanto, envolvendo muito mais toda a família, minha outra filha, que tem 2 anos a mais, que é mais nova, sofreu junto, então tivemos que tratá-la por 6 meses nos Estados Unidos. Quando voltamos, a gente claramente sentiu a necessidade de trazer esse tratamento para o Brasil, né? Então, após treinamento específico em relação a isso nos Estados Unidos, a gente fez toda a parte burocrática para conseguir trazer esse tratamento para o Brasil com a mesma tecnologia que é feita lá. Então, do mesmo jeito que hoje é feito aqui no Brasil esse tratamento, é feito nos Estados Unidos, na Europa? Exatamente. Então, é o padrão ouro que eles falam, né? Exatamente. Para esse tratamento. Agora, eu falei, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Mas o tratamento daqui é igual, né? Então, será que teria que viajar? A pessoa, se precisar viajar, você diminui muito a possibilidade de fazer um tratamento como esse, né? Infelizmente, não é todo mundo que pode viajar nem para passear, nem para fazer tratamentos, né? Então, você ter essa iniciativa de trazer foi maravilhoso, com certeza. Telespectadora, doutor, diz que o filho dela tem a cabecinha torta. Ele só dormia do lado esquerdo. Estou tentando fazer ele dormir dos 2 lados. Hoje ele já dorme mais, então ela consegue essa alternância. Ela quer saber aqui, não sei se eu vou falar certo, sobre a ptose congênita, se tem a ver com a simetria craniana, porque ele foi diagnosticado com isso. Ele tem 3 meses. Na verdade, a ptose congênita é outra coisa. É uma questão da musculatura da pálpebra, em que fica uma pálpebra um pouco caída, não tem relação com a assimetria craniana. A assimetria craniana posicional, como a plagiocefalea, pode sim
dar uma sensação de um olho um pouco maior que o outro, porque há, de fato, uma alteração da anatomia, da órbita, que é a parte óssea que envolve os olhos. Uma órbita um pouco mais para frente, você tem a impressão de que um olho é maior do que o outro. Embora nós possamos ter pequenas assimetrias até no tamanho do olho, isso pode ter relação com a assimetria posicional. No entanto, a pitose, não. Agora, ele está com 3 meses e ela conta que ela escreveu, ele tem a cabecinha torta. Então, tem que confiar no que ela está vendo e seguir para uma avaliação. Sem dúvida, sem dúvida. Não durma com essa dúvida. É uma questão que deve ser avaliada, não deve ser desprezada, não aceite simplesmente que isso é bobagem, que o cabelo cresce e disfarça isso. Sendo uma condição corrigível, puxa, tem que achar uma boa justificativa para não corrigir. Exatamente. Já está com 3 meses, olha, tá ótima no tempo. Vá fazer uma avaliação. Eu iria, né? A telespectadora diz, minha sobrinha tem escoliose, então está falando de problema na coluna, ela tem 1 ano e 5 meses, ainda não anda. E tem num lado da cabeça como se fosse um caroço, ela conta aqui. 1 ano e 5 meses, qualquer dúvida com relação ao formato da cabeça também levar para fazer uma avaliação. Tem que ser avaliado. Um caroço na cabeça pode ser um monte de coisa. Pode ser um cefalohematoma, pode ser uma plagiocefalia posicional, pode ser uma série de coisas. Precisa ser avaliado por um médico. Então, isso não necessariamente tem relação com a escoliose. Perfeito. A escoliose pode até ter uma relação com torcicolo congênito, com outras alterações, né? Mas precisa ser avaliado. Perfeito. O doutor já disse aqui que em um dia, então, você consegue fazer a avaliação, já saber se vai fazer só vai reposicionar ou se já começa com a órtese. Por exemplo, vou imaginar que é o caso da nossa telespectadora ou que uma criança com 1 ano e 5 meses seja submetida a uma avaliação e fique detectada uma assimetria craniana posicional. O tempo está passando aqui, não faz reposicionamento, ou faz? Se é um bebê com 1 ano e 5 meses, você não vai conseguir fazer reposicionamento. É um bebê que anda, é um bebê que faz um monte de... no caso, não anda ainda, mas ela é um bebê certamente mais ativo. Né? Não fica mais numa só posição, que é o fundamental no reposicionamento. Reposicionamento significa você colocar a cabeça do bebê o tempo todo apoiada aqui. Tem que ser no mínimo 20 horas por dia. Como é que você faz isso com um bebê de 1 ano e meio? Então, o reposicionamento nessa fase não está indicado, ou não traz benefício algum. Tá? Isso os estudos mostram claramente que não traz melhora significativa você reposicionar um bebê nessa fase. Aliás, a gente ainda ouve muito a informação de que depois que o bebê senta, ele melhora. Na verdade, depois que ele senta, ele para de piorar. Mas ele também não melhora mais de forma significativa. Então, nessa fase, ele tira o apoio da região da cabeça porque ele sentou, ele passa a ficar boa parte do dia com a cabeça livre e você não consegue mais o tal do reposicionamento. Por isso que nessa fase a eficácia do reposicionamento despenca. Doutora, a gente tem especialista em assimetria craniana posicional profissionais que trabalhem corrigindo, então, fazendo esse tratamento, conseguindo diagnosticar e avaliar no Brasil inteiro? Tem em São Paulo, tem em Brasília, tem no Rio de Janeiro, tem locais em que essa atenção é dada de uma forma completa, desde a avaliação com o médico até o tratamento em si, quando indicado. Porque o pediatra, ele até pode dar um norte, mas ele não, me corrija, ele diagnostica, ele bate o martelo da assimetria craniana posicional? Ele pode diagnosticar sim, desde que ele tenha informação para isso. Né? Não é todo pediatra que consegue identificar isso se aprofundou nesse estudo. É claro que se for um pediatra que se informou sobre isso, estudou essa questão, ele consegue identificar sim a plagiocefalia posicional, orientar inicialmente no reposicionamento. No entanto, a gente não deve perder o timing ideal
para mudar de tática se necessário. Então, esse pediatra pode encaminhar para um tratamento específico no momento em que ele achar que o reposicionamento não está mais surtindo o efeito desejado. Para esclarecer, uma vez que o pacientinho, então o bebê, vai usar a órtese, ele pode dormir como ele quiser e apoiar essa cabeça como ele quiser, é isso? Exatamente isso. A partir do momento que ele pôs a órtese vai garantir o espaço lá dentro. Então, passa a ser direcionado o crescimento de forma a independer da colaboração do bebê. O bebê dorme do jeito que ele quiser, apoia do jeito que ele quiser. A órtese está segurando no lugar certo. Exatamente. Então, tá dando o apoio desde onde tem que apoiar. Tenha o ajuste. Não desde que tenha o grau de precisão. Porque, veja, você só consegue fazer esse apoio, apoiar a cabeça do bebê e manter o espaço lá dentro, se esse apoio for transmitido para outros pontos. Se você apoia naturalmente a cabeça aqui, deixa eu mostrar aqui nessa câmera, se você apoia aqui a cabeça na mesa, a tendência é a órtese encostar. Só não vai encostar se levar o apoio para cá e para outros pontos. Isso só é possível com uma órtese adequada. Por isso que não é toda órtese que serve, entendeu? Tem que ser uma órtese... Tem que ter precisão para fazer e para ajustar. Exatamente. Porque cada vez que vai sofrer o ajuste, você vai encontrar novos pontos de... né? Claro, você vai produzindo mais espaço, cavando literalmente mais espaço para o bebê crescer só onde interessa. Mas não pode perder o apoio nas outras regiões. Pode ser que precise de mais de uma órtese? É muito raro. Na imensa maioria das vezes, só uma órtese é suficiente para corrigir essa assimetria. São casos muito, muito específicos, especialmente assimetrias severas, um bebê que começou um pouco mais tardiamente, que tem uma importante assimetria de face. Perfeito. E aí ela vem, vou mostrar aqui de novo, vou pedir para o Rodrigo mostrar aqui comigo. Ela vem com uma margem aqui, né, onde a gente vai, os especialistas vão trabalhar, então. É nesse material que a gente vai desgastando por dentro para dar o espaço onde interessa. Doutor, eu adorei que você veio aqui esclarecer para nós essa tarde sobre as assimetrias cranianas. Você está sempre convidado a voltar, portas abertas aqui no Consulta o Doutor para você sempre. Eu vou deixar o contato www.clinicaredes.com.br no site. Você vai encontrar informação, vídeos, o que você precisa saber, as perguntas mais comuns, as mais frequentes, muita coisa do que a gente falou aqui está tudo no site. O site é bastante informativo, de repente até você vai conseguir, através do site, identificar, dar um norte para você que é mãe, pai, cuida de uma criança, a identificar essas assimetrias. Então isso é bem legal, andei navegando o site também para me preparar para a entrevista, isso é bem legal. clinicaredes.com.br. Doutor, muito obrigada por ter vindo, prazer te receber aqui, um beijo para a família. Muito obrigado. Obrigada, viu?